Olá, senhores. Estamos aqui, senhores, para desmistificar um assunto que sempre cai, que sempre caiu nos outros exames da prova da OAB. Um assunto que para alguns alunos que se formam, que terminam a graduação, insultam, criam determinado medo. Mas aqui, no Núcleo de Cursos Jurídicos, vocês vão ver que esse mistério todo, que esse véu todo será retirado. Ora, e que assunto seria esse, professor? Senhores, nós estamos nos preocupando com um assunto chamado recursos. Recursos, professor. E o que é um recurso? Olha, senhores, é importante que nós tenhamos em mente, inicialmente, a etimologia da palavra recursos. Recurso, ele parte do recurso ao julgamento. É a possibilidade que o indivíduo tem de ver uma decisão praticada, ou seja, uma decisão tomada por um magistrado, ser reavaliada por alguém mais experiente. É interessante que nós tenhamos em mente que quando nós falamos em recurso, é uma oportunidade que é dada às partes que de alguma forma se sentiram prejudicadas com uma decisão. Observem um pequeno detalhe para nós identificarmos qual o recurso cabível daquela decisão. É importante que nós tenhamos em mente que processo consiste num conjunto de atos processuais. Esses atos, eles podem ser praticados tanto pelas partes quanto pelo próprio juiz. E o juiz, ao praticar um ato processual, ele pode se apresentar para nós que fazemos parte de um processo, ele pode se apresentar como uma decisão meramente declaratória, ele pode se apresentar como uma decisão interlocutória, ou ele pode se apresentar como uma sentença. Vamos imaginar esses três tipos de atos processuais praticados pelo julgador. Despacho meramente declaratório é irrecorrível. Por que, professor Pedro, esse despacho meramente declaratório é irrecorrível? Porque não tem cunho decisório. Então, resta-nos dois outros atos processuais praticados pelo magistrado: a decisão interlocutória e a sentença. O Código Processo Civil de 2015 mudou o conceito de sentença que tinha o Código de Processo Civil de 1973. A sentença é agora o ato processual praticado pelo magistrado que põe fim ao procedimento. E a decisão interlocutória são aquelas decisões que não põem fim ao procedimento. Então, em regra, nós aprendemos que uma decisão interlocutória tomada em um processo penal cabe um recurso a nível de primeiro grau. Que recurso seria esse, professor? Seria o recurso em sentido estrito, previsto no Código de Processo Penal, no artigo 581, através de seus incisos, ou seja, um rol taxativo de situações que caberia o recurso em sentido estrito. Professor, e de uma sentença? Daquele ato processual em que o juiz termina um procedimento. Desse tipo de ato processual, desse tipo de decisão, caberia uma apelação, em regra previsto no artigo 593 do Código de Processo Penal. Eu não tenho como negar a vocês que existem outros artigos também no Código de Processo Penal que falam sobre recurso de apelação. Mas, em regra, que nós precisamos identificar é que a apelação está prevista nesse artigo. Professor, que tipo de recurso eu irei utilizar, eu irei me valer para poder adentrar contra uma decisão, para questionar uma decisão do magistrado, do julgador? Vamos analisar a natureza jurídica. Qual a natureza jurídica daquela decisão? É uma decisão interlocutória? Reze. Qual a natureza jurídica dessa decisão? É a natureza jurídica de sentença? Apelação. Senhores, não é difícil identificar o recurso. Existe um princípio na teoria geral do recurso que prevê essa possibilidade. Ela só prevê um único recurso para cada decisão. Que princípio é esse? O princípio da unicidade, o princípio da unirrecorribilidade recursal. Um outro ponto que precisa ser discutido é se o embargo dos declaratórios, famoso embarguinho dentro do Código de Processo Penal, é ou não é um recurso. Professor, por que essa dúvida? Se ele está dentro do rol de recursos. Parte
parte da doutrina, ela questiona essa natureza jurídica de recurso dos embargos declaratórios. Por quê? Porque quem julga o embargo declaratório é o próprio prolator da decisão. Então isso feriria o princípio do duplo grau de jurisdição, que permitiria a alguém mais experiente julgar a decisão de outro juiz, e não o próprio juiz julgar a sua decisão. Mas é importante que nós tenhamos em mente que o embargo declaratório é um recurso para certas situações, para que o juiz apresente ou conserte um erro material em sua sentença, para que ele tenha a possibilidade de corrigir uma omissão, uma contradição, uma obscuridade que ocorreu durante a sua decisão. Senhores, quer aprender mais? Quer aprender mais sobre recursos? Vem para cá, no núcleo de cursos jurídicos. Porque se restar alguma dúvida, pergunta ao patriota.